Calorosas saudações, e há muitas maneiras de nos entalarmos na vida. A Marta Temido, em entrevistas com o José Alberto Carvalho, eu, quando coloco o dedo entre a parede e a porta, às vezes dói imenso, mas se há coisa que eu nunca vi, foi alguém entalar o seu dedo por colocar like neste vídeo. É verdade, meus amigos, não custa nada, portanto metam like e subscrevam o canal, que ajuda imenso, e partilhem também nas vossas redes sociais e afins. Não ajuda a diminuir as filas do SNS, enfim, mas ajuda ao engajamento. E já sabem, código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ora, Marta Temido foi entrevistada na TVI/CNN, isto numa série de entrevistas que está a acontecer com os candidatos cabeças de lista às europeias, e portanto vamos ver este momento épico, aliás, de Marta Temido. Muito boa noite, doutora Marta Temido. Não faz ainda 2 meses que foi eleita deputada à Assembleia da República e agora está de partida para o Parlamento Europeu. Há quem veja neste tipo de trampolins uma falta de respeito para com os eleitores. Como é que se defende? Antes dela responder, só curioso que a primeira pergunta do José Alberto Carvalho é relativamente ao fator tacho, não é? Mas vamos ouvir. Bom, antes de mais nada, obrigada pelo convite, é um gosto estar aqui. Não considero que seja uma falta de respeito pelos eleitores e explico porquê. Porque, de alguma forma, o trabalho que nos propomos fazer no Parlamento Europeu é uma continuação e um trabalho na mesma linha daquele que iríamos fazer no nosso Parlamento. É apenas uma mudança de lugar de trabalho. Isso preocupa-me, porque se a Marta Temido vai fazer a mesma coisa à Europa que fez em Portugal, isso preocupa-me. Agora, a verdade seja dita, eu não acho que seja uma falta de respeito ela ser eleita deputada e depois ser eleita deputada há 2 meses e agora ser colocada como candidata ao Parlamento Europeu. Honestamente, não acho que seja assim uma falta de respeito por aí além, muito honestamente. Agora, o que eu acho grave em determinada análise é que Marta Temido foi uma ministra falhada. Aliás, não demonstrou ter arcabouço e capacidade de liderança para liderar o país naquela matéria, a nível de saúde e etc., no período pandémico. Acho que foi extremamente incompetente. E, portanto, nesse ponto de vista, aí sim, acho que é uma falta de respeito aos eleitores portugueses, porque, na verdade, estão a colocar na vanguarda política da escolha europeia alguém que, a meu ver, se nem internamente teve capacidade para governar o país nesse mesmo setor, como é que tem capacidade para representar Portugal lá fora em termos de política externa? Portanto, aí sim, nesse aspecto, é uma falta de respeito. As lutas, os valores, as prioridades são as mesmas. Com certeza, mas Marta Temido, e de resto não só, mais 2 pessoas da lista de candidatos às europeias do PS, são pessoas que foram cabeças de lista por círculos eleitorais nas legislativas de 10 de março. E, portanto, significa que os eleitores desses círculos eleitorais olharam e fizeram as suas opções com base no empenho de pessoas que agora vão sair da Assembleia da República e vão para o Parlamento Europeu. Bem jogado pelo José Alberto Carvalho aqui. Quer ver o que é que ele vai responder? Vão continuar empenhadas nas mesmas causas, apenas num outro sítio. E, entretanto, entram deputados que ninguém sabia que iriam entrar, ou que, enfim, teoricamente não iriam entrar, que são os suplentes. Também não, peço desculpa. Vão entrar deputados numa e noutra lista que eram efetivos, foram apenas deputados que, face aos resultados eleitorais destas legislativas, não foram eleitos. Não foram eleitos. O problema dela, não é? Portanto, eu ainda dei de barato a questão, eu não acho que seja assim uma questão de traição e etc. Agora, que não fica bem, de um ponto de vista geral, aos eleitores estarem a votar em cabeças de lista, no caso, aí já muda um bocado a questão, mas para depois estarem no Parlamento 2 meses. Porque muitas das vezes o que acontece é que as pessoas, para votarem no cabeça de lista do seu distrito, para saberem quem é o cabeça de lista pelo distrito onde moram, já é, eu não vou dizer um milagre, mas já é raro, porque muita gente, por exemplo, se estiver a votar em Aveiro, ou no Porto, ou em Bragança, se estiver a votar, por exemplo, no PSD, acha que está a votar no Luís Montenegro. E a verdade é que não está a votar pelo cabeça de lista pelo qual o PSD, por exemplo, colocou nesses mesmos distritos. Que é o que aconteceu no caso às pessoas que votaram agora no PS, com a Marta Temido, que eu não sei se foi cabeça de lista para algum círculo eleitoral, mas a Ana Catarina Mendes ou o Francisco Assis, não é? E tem mais em lugares elegíveis que estavam na lista de deputados, não é? Portanto, enfim, vale o que vale.
Mas isso se traduz numa realidade no dia 10 de março e numa realidade completamente diferente 2 meses depois. Sendo que ainda temos aqui um outro caso, que é o número 2 da lista do PS, Francisco Assis. Foi eleito também para deputado na Assembleia da República. E vai-se embora. E estava escolhido para ser o próximo presidente do Parlamento, da Assembleia da República, precisamente. Só contexto para perceberem. Portanto, o PS vai mandar para a Europa cabeças de lista dos círculos eleitorais que tinha colocado, não é? Portanto, apenas 2 meses depois das eleições, se era para isso, nem os poderia ter colocado. Eu não acho que, enfim, na questão da traição, acho que também é uma questão, palavra forte, não é? Mas, se era para estarem apenas 2 meses no Parlamento, nem isso, até porque a campanha para as europeias começa agora, mais valia nem terem estado, não é? E o Francisco Assis tem este acréscimo. O Francisco Assis está com uma presidência da Assembleia da República partilhada com o Aguiar Branco, em que os 2 primeiros anos são do Presidente da Assembleia, eleito pelo PSD ou escolhido pelo PSD nestes 2 primeiros anos, e os 2 anos seguintes serão com o Francisco Assis pela escolha do PS. A minha questão é, o Francisco Assis, daqui a 2 anos, quando for para o Parlamento Europeu, agora, não é? Que vai ser eleito, está em lugar elegível, daqui a 2 anos vai renunciar ao mandato de deputado europeu para vir ser Presidente da Assembleia da República? Ou seja, esta eleição do Francisco Assis pode gerar 2 demissões, autodemissões no caso. O Francisco Assis pode-se demitir de deputado para ir para deputado europeu e daqui a 2 anos demite-se de deputado europeu para ir para Presidente da Assembleia da República. Nem o André Almeida, nos tempos áureos do Benfica, fazia tantas posições. Impressionante. Portanto, ele foi eleito deputado, agora vai para o Parlamento Europeu, de onde já não deverá voltar para ser Presidente da Assembleia da República, segundo a figura da hierarquia do Estado. Estas movimentações, estas areias movediças, não podem provocar uma desconfiança e um cansaço dos eleitores? Eu insisto em que não considero nem que esta circunstância seja uma circunstância que foi um trampolim para o que quer que seja, como foi referido, nem que estejamos em terreno de areias movediças, francamente. E penso que as pessoas lá em casa perceberão isso com alguma facilidade. Em primeiro lugar, aquilo que vamos defender para o Parlamento Europeu é exatamente a mesma coisa que iríamos defender no nosso Parlamento. Esse é o problema, esse também é um dos problemas, mas concluindo o raciocínio... Uma mudança apenas de local e uma amplificação, quando muito, daquilo que é a capacidade vocal, porque, como sabemos, hoje em dia a Europa determina muitas das políticas que nós temos que tomar nos Parlamentos Nacionais, por um lado. Só uma parte antes da Marta Temido continuar. Isto nem pode ser bem verdade, o que ela está a dizer até... Eu não quero estar a dizer que ela é mentirosa ou assim, mas o que ela diz não é propriamente verdade. Vamos defender exatamente a mesma coisa que defendemos internamente lá fora. Não é propriamente verdade, até porque, por exemplo, em termos de política externa, a União Europeia tenta cada vez falar mais a uma só voz. Ora, o interesse do governo português é a soberania portuguesa, mesmo que seja mais à esquerda ou um pouco mais à direita. Pelo menos ainda. O futuro não sei, mas pelo menos ainda o é. E, portanto, ela dizer isto não é todo verdade, até porque, em termos de política europeia, no quadrante legislativo, na questão do Parlamento Europeu, questões como a defesa, a segurança comum, a política externa, têm um teor muito mais vincado do que propriamente internamente em Portugal, onde questões como a questão fiscal importam muito mais do que propriamente a política externa ou a defesa comum. Não estou a dizer que não são importantes, estou a dizer é que para o cotidiano das pessoas, de um ponto de vista político e social, importam mais as questões fiscais do ponto de vista nacional do que propriamente a política externa, a defesa e a segurança comum do ponto de vista europeu. E às vezes diverge a posição e a retórica do PS internamente para o PS lá fora. Por exemplo, o Fernando Medina, se bem se lembram, o António Costa andava a dizer que Portugal era para a Ucrânia, certo? E depois o Fernando Medina, ex-ministro das Finanças, andava a dar informações privilegiadas ao Putin. Portanto, não é? Eu ficava assim um bocado na dúvida qual é que para a Ucrânia, se calhar só às vezes para o António Costa. Por outro lado ainda, as questões de que todos nós, no fundo, mantemos esse compromisso com as pessoas que nos elegeram, de continuar a defender as suas expectativas, aquilo em que acreditamos em conjunto e, portanto, se nós mudássemos aquilo que vamos defender, seria uma traição, efetivamente. Não sendo o caso, não será o caso, obviamente que se mantém esse respeito pelo nosso eleitorado. Sim, eu acho que traição também é uma palavra demasiado forte, acho que já estamos a hiperbolizar um bocado. Agora, que é um elevado grau de chique espertice, é um bocado, até porque no espaço de 2 anos a Marta Temido sai de ministra, vai para deputada e depois vai logo para eurodeputada. Esta troca, pronto, enfim, eu ainda dou de barato.
Agora, as outras questões, e particularmente a do Francisco Assis, que passa de deputado para, possivelmente, eurodeputado, e não digo concretamente que a eleição ainda não foi, mas certamente vai passar de deputado para eurodeputado e depois pode passar para Presidente da Assembleia da República. Enfim, isto é quase do género, parece que não tem quadros, diria eu, não é? Muitas das vezes essas acusações são feitas aos partidos mais pequenos ou de média dimensão, mas o PS, a apostar sempre nas mesmas caras, dá um pouco a impressão que não tem quadros, não é? Aliás, a Marta Temido estava a ser, enfim, indiciada quase, não é? Como a próxima candidata à Câmara de Lisboa para rivalizar com Carlos Moedas. Não sei o que é que aconteceu a essa possibilidade, mas, enfim, talvez o PS tenha percebido que não ganha a Câmara contra Carlos Moedas, apesar de tudo, está a ter uma prestação do ponto de vista eleitoral simpática e, portanto, aí talvez tenham repensado as escolhas. Mas tudo bem. Sendo que o eleitorado não é necessariamente o mesmo. De resto, nas eleições europeias, como sabemos, há uma tradicional pouca adesão dos eleitores. É algo que precisamos de inverter e de alterar. Um dos seus adversários, Sebastião Bugalho, líder da lista da Aliança Democrática, desafiou os restantes candidatos a deixarem claro se vão cumprir o mandato até ao fim e tem também a ver com este tipo de discussão. Consegue comprometer-se aqui de que vai cumprir o mandato até ao fim? Ou seja, são 5 anos, será até 2029. Tanto quanto aquilo que são os imponderáveis da vida, e estou-me a referir, obviamente, a circunstâncias que nós não controlamos de vida e de morte, me permitem dizer sim. Portanto, está aqui prometido. A Marta Temido diz que, motivos de força maior, saúde ou doença, ou enfim, esperemos que não é? Mas morte, não é? Esperemos que não. Discordância ideológica, mas não desejamos nada de mal aos outros. Mas só por questões de saúde ou de morte é que ela sai de lá. Portanto, está aqui gravada. Atenção, não fui eu que contei e tal. Portanto, Marta Temido, estamos cá para ver isso. E só uma à parte, porque a Marta Temido antes disse qualquer coisa de que temos que diminuir a abstenção. É curioso. Porque as últimas eleições europeias, em 2019, foram as eleições da história da República Portuguesa com o maior número de abstenção. Quase 70%. Foi 68% ou 69%, pesquisem, vejam o número correto. Mas é curioso porque agora os partidos como o Chega, mais o Chega do que os outros, não é? Amplificam muito mais aquilo que é a redução da abstenção, em vários pontos percentuais, mas são os primeiros partidos pelos quais a Marta Temido e outros tantos acusam de ser aqueles que diminuem a índole democrática, quando na verdade são aqueles que aumentam a participação dessa mesma índole democrática. Não deixa de ser uma análise, no mínimo, interessante. Obviamente que sim. Em fevereiro e março era um imponderável e era imprevisível que viesse a estar na lista do PS para as europeias. Claro que sim, essa é outra circunstância que justifica o facto dos eleitores não se poderem considerar traídos. Houve aqui uma dinâmica, uma aceleração política e uma alteração do próprio contexto que levou a que circunstâncias que não eram previstas tivessem acontecido. Eleições legislativas em janeiro, uma eleição do novo secretário-geral, ajustamentos nos órgãos internos do partido, em quem representa o partido no Parlamento, em quem representa o partido em diversas entidades. Eu aqui até lhe dou de barato, porque isto que ela diz é verdade. O PS teve eleições em janeiro, acho que foi o que ela disse, não foi? Mais ou menos, de Pedro Nuno Santos. Depois houve as eleições em março e, portanto, isso obriga a que os partidos, todos eles, tenham mudanças estruturais internas. A realidade é que, se calhar, foi um bocado lento, não é? Porque a brincar passaram 2 meses e, portanto, se calhar a escolha dos candidatos já deveria estar feita previamente, independentemente daquele que fosse o resultado. Ou seja, eu acho que o José Luís Carneiro, que era o candidato opositor do Pedro Nuno Santos, e tal como o Pedro Nuno Santos, deveriam ter já esta estratégia delineada consoante fosse a vitória de cada um nas eleições de janeiro internas do Partido Socialista. Portanto, eu dou-lhe de barato, mas só metade. Compreendo a questão, mas não justifica tudo. E, portanto, há 2 aspectos que me parecem absolutamente essenciais para que esta circunstância tenha acontecido. Uma, essa alteração de quadro, e outra, que justifica aquilo que eu estava a dizer, que é a circunstância de que os nossos eleitores podem confiar em nós, aliás, conhecem-nos bem e sabem que aquilo que defendemos é sempre a mesma coisa. Pois, Marta, o problema é mesmo esse. O problema é mesmo esse. Porque se fosse ao contrário, talvez eu ponderasse, não ia votar na mesma, mas enfim, talvez por meio segundo poderia ponderar se o meu voto fosse para a instituição PS. Nunca na vida. Mas enfim, meus amigos, ficamos por aqui.
Digam-me a vossa opinião nos comentários, estejam onde estiverem, no Ministério da Saúde, no Parlamento como deputado, em Bruxelas, no Parlamento, onde estiverem, estão completamente à vontade. Vejam se não encontram o Francisco Assis por acaso, porque o homem, enfim, é omnipresente, está em todo lado, não é? Portanto, deixem a vossa opinião nos comentários, metam like no vídeo, que ajuda bastante, deixem o vosso gosto, subscrevam o canal, que também ajuda bastante, partilhem nas vossas redes sociais, grupos de WhatsApp, essas coisas todas, e Telegrams, essas coisas afins. E ficamos por aqui, muito obrigado a todos, e como é habitual, acima de tudo, cultivem-se, e até à próxima.